Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Iniciamos 2026 e esse é o nosso primeiro vídeo do ano. Se esse vídeo fizer sentido para você e te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like para fortalecer a gente, porque esse ano, nesses 3 primeiros meses do ano, a gente está com uma meta, e eu acredito que é uma meta bem desafiadora, que é a gente ter 100 vídeos postados aqui no canal e chegar aos 10 mil inscritos. E para isso eu preciso da sua ajuda, da ajuda de vocês, para contribuir aqui com a sua inscrição e seu like se você gostar do conteúdo. Se você não gostar, tá tranquilo. Caso você tenha alguma sugestão, é só deixar no nosso comentário aqui também. Um abraço e vamos para mais um vídeo. Então, pessoal, antes da gente iniciar a nossa prática, de mostrar para vocês ali como vocês vão conseguir criar, né, sua conta no N8N e construir já suas automações, eu preciso mostrar para vocês o material que eu fiz aqui, mas vai ser rápido, tá? E é isso mesmo que tá aqui no título. Eu quero mostrar para você como você vai entender o N8N do zero e como você vai conseguir construir essa automação em 15 minutos. Então esse vídeo, o máximo dele é 15 minutos, que vai ser o tempo que a gente tem para apresentar para vocês e trazer já a nossa parte prática, beleza? Então, se você caiu nesse vídeo e não sabe o que é o N8N, essa parte aqui é para você, tá? O N8N ele é uma plataforma de automação, tá? E ele não envolve código, você consegue fazer diversas integrações lá dentro dele. Então, a única função do N8N é ser um integrador, tá? Você vai criar automações lá dentro e vai integrar, né, com os sistemas, caso você queira, para automatizar um processo que você faça de forma manual. Então, a automação ela serve para isso. A gente tem um processo que a gente faz manualmente, a gente vai lá e coloca uma automação, né, para ocupar aquele lugar. Então aqui, ó, o N8N ele é uma plataforma de automação visual, você consegue conectar aplicativos, né, sem a necessidade de códigos, então você não precisa ser um programador, né, você não precisa saber de códigos para trabalhar com o N8N. Claro que se você for usar um JavaScript lá dentro, criar algumas funções, né, sim, você vai precisar de conhecimento, mas hoje a gente tem, né, o ChatGPT que consegue auxiliar, né, pessoas que não têm esse conhecimento mais técnico, vamos dizer assim, né. O N8N ele tem 2 formatos de vocês utilizarem ele hoje. Tem o plano pago, né, que é através da cloud, que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, e tem o plano ilimitado, que ele é open source. Eu vou mostrar também o exemplo, né, desse ilimitado open source e o que você precisa para utilizar ele. E eu vou trazer um vídeo aqui no canal, não sei se vai ser o próximo vídeo, mas eu vou trazer aqui, né, mostrando, né, o passo a passo para você instalar o N8N e ter ele ilimitado aí no seu servidor. Então hoje a gente vai trabalhar com a cloud, tá? É mais para você conhecer a plataforma e para você entender como você consegue criar suas automações, beleza? Como eu vou deixar o link do material, você já consegue acessar aqui e visualizar toda essa parte, tá? As explicações do que é o N8N, você já consegue visualizar. Então aqui a gente tem a diferença, né? O que é o N8N na cloud, né? No cloud ali, versus a VPS. Então, o que a gente faz hoje com o N8N? A gente cria essas automações lá dentro e faz as integrações. A gente tem esses 2 formatos. O N8N na cloud você tem que assinar um plano, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui. Você consegue utilizar ele por 14 dias grátis e depois desse período de 14 dias você vai precisar assinar um plano lá dentro dele para continuar utilizando. Então é mais para você entender a plataforma, conhecer mesmo ali e ver se realmente vai te atender, né? Vai atender a sua necessidade ali para você criar suas automações, tá bom? Ele tem esse plano teste para você conseguir já aprender mais um pouco, né, ou entender mais sobre a plataforma. Você consegue usar ele já imediato, é o que eu vou fazer com vocês aqui, vou mostrar o passo a passo. E ele é ideal para você, né, aqui no caso até para criar protótipos e para aprendizado, é o que eu acabei de falar. É mais para você conhecer a plataforma e já criar ali suas primeiras integrações, suas primeiras conexões, né, as automações que a gente faz. Aqui o N8N na VPS, você vai precisar de um servidor próprio, então no próximo vídeo que eu for trazer para vocês, eu vou mostrar o servidor que eu utilizo. Hoje eu utilizo a Contabo, mas a gente tem diversos no mercado, tem a Hoshinger, tá? Tem ali a Hetzner, mas são VPS diferentes e cada um tem a sua especificações para você trabalhar, beleza? Mas a gente vai trazer e o próximo vídeo que eu trazer para vocês vai ser pela Contabo, tá? Eu vou deixar o link também para você, se você quiser acessar. Eu não tenho parceria com eles, tá? Eu utilizo mesmo e indico, porque até hoje não tive nenhum problema. Então é um servidor próprio que você hospeda o código do N8N lá dentro, tá? Isso aí você vai ter controle total, né, do seu N8N, da sua instalação. Aqui já vai precisar vamos dizer assim, um conhecimento um pouco mais técnico, porque você vai fazer essa instalação do código. Claro que se você seguir um passo a passo, igual eu vou trazer para você, você vai conseguir. Mas caso dê algum problema, você vai precisar entender como está esse funcionamento para você resolver, tá bom? Então precisa assim de um conhecimento um pouco mais técnico utilizando ele na VPS. Quando você utiliza na cloud não, porque ele não tem essa possibilidade de dar esse erro, tá? Erro em código, que você precisa ir lá no código verificar o que está acontecendo, ou às vezes reiniciar uma VPS, né?
mas ali é mais para o próximo vídeo. Então você tem controle total, requer configurações, manutenção, é ideal para produção e alta personalização, porque é mais para escala, né? Mais para você adicionar bastante automações lá dentro, porque você não vai ter o custo, ele é ilimitado, beleza? Agora aqui no grátis, né? Você vai ter o período de 14 dias, mas depois você tem que assinar um plano, e aí o plano que você assina lá vai ficar maior do que o valor que você paga no servidor. Igual eu falei, é assunto para outro vídeo. Foca aqui, né? Em 15 minutos a gente já fazer todo esse processo que eu falei para vocês. Hoje a gente vai fazer ele na Cloud e o próximo vídeo vai ser na VPS, tá bom? Então, detalhes, né? Esse tutorial a gente vai utilizar o N8N Cloud devido à sua facilidade, né? Pra gente fazer toda a parte da criação ali, tá bom? Deixa eu tirar essa parte do slide aqui, que seria mais para criar uma apresentação visual, mas eu decidi criar em texto mesmo. Então, os conceitos, né? Isso aqui é o que eu falei para vocês, os 3 pontos, né, principais que eu caio na minha visão, né, como técnico não, né, vamos dizer assim, especialista, né, em automação e criação de automações, agentes de inteligência artificial. Nesse período que eu tenho de experiência, os 3 pontos principais que eu acho, né, que toda pessoa que vai trabalhar com o N8N, pode ser com o N8N ou com outra plataforma de automação, ela tem que entender. Por quê? Aqui a gente vai entrar em alguns assuntos técnicos, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples para vocês. Então, um exemplo, a gente vai ter ali o primeiro conceito, que é o workflow, né, automação completa do início ao fim, e vamos dizer que o workflow, ele é o cenário onde a gente vai criar nossas automações. Então, vamos mais para um lado simples, ele é um terreno onde você vai construir a sua casa, tá? Uma analogia mais simples ali. Então, ele é o terreno onde a gente vai construir as nossas automações. Beleza? Então isso é o importante que você precisa saber, é o primeiro ponto. Você precisa saber o que é um cenário, né? Para que você vai utilizar esse cenário. Depois a gente já vai para o segundo conceito, né? Que é um dos principais, é o nosso gatilho, né? O nosso trigger. Porque toda automação ela precisa de um início. Então a gente tem diversos triggers hoje, que são triggers manuais para você fazer teste, eu vou mostrar para vocês aqui. Triggers agendados, que você consegue agendar, né, ali a execução dessa automação. E também tem o trigger que é um webhook, vamos dizer que é um trigger instantâneo, né? Chegou a ação, ele já aciona ali o seu cenário. E aqui a gente tem o Node, né? Hoje a gente trabalha com algumas plataformas de automação. As principais são o N8N, que é o que eu estou mostrando para vocês aqui, e o Make, tá? O Make também é uma outra plataforma, eu vou trazer no próximo vídeo explicando para vocês. E em cada uma delas a gente tem ali os nossos módulos, vamos dizer assim. No N8N ele chama Node, no Make a gente conhece por módulo, mas aí depende de cada um. E esses Node eu vou trazer para vocês também agora, como você faz para configurar, e eu vou mostrar na prática o que é um workflow, um trigger, que é um gatilho, e esse Node, tá bom? E eu vou trazer aqui também para vocês, né, o fluxo visual, será o template que a gente vai criar, né? E esse template, o foco dele é a gente pegar informações de um formulário específico, buscar essas informações, né, receber essas informações do formulário, que será as respostas, chegar no N8N e a partir dali você mandar para algum lugar. Você pode mandar para uma planilha, para um e-mail, para um WhatsApp. É mais para você, vou te dar um exemplo, uma captura de leads. Você pegou as informações ali, vamos supor que você está rodando um anúncio. Recebeu essas informações, recebe no N8N via webhook, que eu vou mostrar para vocês, que é um trigger também, um gatilho. Recebeu ali, a gente dispara para outro lugar. Ele é um integrador, como eu falei no início, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Então aqui vai ser o fluxograma, né, que eu criei para mostrar para vocês. Vai ser o formulário, o N8N. Aí eu deixei até um exemplo aqui, o Google Sheets, mais e-mail, ou aí depende de vocês, né, para onde você vai querer mandar essas informações, tá bom? E aqui no caso é um sistema completo que ele vai capturar ali 24%. Então o webhook ele vai ficar ativo, todo momento que chegar resposta desse formulário, o webhook ele vai ser acionado, tá? Então esse material eu vou deixar aqui para vocês e a gente agora já vai partir lá para a tela do N8N, né, para a prática, porque a gente tem 15 minutos para mostrar para vocês. Então eu espero que você tenha entendido o que é o N8N, para que a gente utiliza ele e como você vai poder utilizar ele, né, com esses 3 conceitos que eu passei aqui. Você entendeu esses 3 conceitos, você já consegue criar as suas automações tranquilamente. Então eu vou deixar o link aqui também, tá? Deixa eu já voltar. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar esse link aqui para vocês, que já é o link direto para você criar sua conta aqui no N8N Cloud, tá? Lembrando que esse vídeo a gente está fazendo aqui no Cloud e eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo o da VPS, que é o servidor. Então esse vídeo é para você entender o que é a plataforma e como você vai criar suas automações, tá bom? Eu não vou fazer um tutorial completo da plataforma, mas eu vou seguir aqueles 3 conceitos que eu passei. O que é um workflow, o trigger, que a gente vai utilizar, que vai ser ali o webhook, e também o que é o Node, tá? Para você conseguir utilizar. Eu criei uma conta rápida e aqui eu vou mostrar para você o que você precisa para criar essa conta, mas não tem muita dificuldade, é simples. Você vai precisar de um e-mail, tá? Então você vai colocar um e-mail aqui, depois você confirma esse e-mail e tem que ser um e-mail que você tem acesso para chegar ao código, né, ou o link de confirmação que eles enviam ali. Coloca o seu nome, né, o full name vai ser o nome da sua conta. Aqui você cria uma senha forte, tá? Coloca uma senha aí forte para você utilizar.
E aqui esse account name é o nome da sua conta. Quando a gente utiliza ele no servidor, a gente precisa de um domínio, né, para acessar, é o URL. Quando você cria ele aqui nesse N8N Cloud, você já tem um domínio, que eles vão te mandar um domínio, né? Só que esse domínio você vai acessar ele através do seu account name. Então, vou te dar um exemplo. O meu ficou cairigouveia.app, né? .n8n.cloud. Esse é o meu domínio, tá bom? Então o seu vai ser aí o nome da sua empresa, o nome que você escolher para colocar, tá? Lembrando que essa conta é uma conta para você usar de teste, de aprendizado ali, mas caso você queira assinar um plano com eles, sem problemas. Eu vou acessar aqui a minha conta, espero que você tenha criado a sua conta, eu vou aguardar aqui um minutinho, tá? Para você criar a sua conta aí e a gente acessar juntos, tá? Brincadeira, mas vamos lá. Então aqui, ó, vou em login. E aqui, igual eu falei para vocês, já tá aqui cairigouveia.app.n8n.cloud. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse botão aqui para fazer o login, tá? Quando eu fazer o login, o que vai acontecer? Ele vai abrir a página inicial do N8N, tá bom? E não se assustem, caso você nunca entrou aqui, eu vou explicar para vocês, tá? Eu cheguei até a criar um template, tava fazendo um teste, mas eu vou excluir esse template, não quero nem abrir, tá? A gente vai criar do zero, vou mostrar para vocês aqui. E deixa eu voltar. Vou excluir essa pasta também, que eu quero mostrar para vocês como você vai fazer tudo isso daí para manter sua organização, tudo certinho. Então, para você que iniciou agora, acabei de criar a conta, Caio. O que é essa plataforma? Não estou entendendo nada dessa interface aí. Tá, aqui é o seguinte, você vai ter três opções aqui, tá bom? Você vai ter Overview, então você vai conseguir ver todos os seus cenários que você criou aí na sua conta do N8N. Aqui em Personal, você vai acessar suas páginas. Então, eu sempre crio páginas quando eu vou criar uma automação. Por quê? Porque eu gosto de organização e eu gosto de manter tudo separado, tudo organizado. Porque quando eu for procurar um cenário, e quando você trabalha com automação, né, que você presta esse serviço, que é o que a gente faz hoje, de presta serviço de automações para outras empresas, né? E a gente tem que manter essa organização, porque eu posso ter diversos cenários de um N8N só. Eu vou mostrar para você como que é o meu N8N, tá? Lembrando que esse N8N que eu vou te mostrar é o que está hospedado aqui no meu servidor, beleza? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho diversas pastas aqui dentro. Então cada pasta eu tenho um cenário diferente. Então, exemplo, aqui agente de A, né, para agência de tráfego, eu tenho dois cenários. Agente de A, né, que aqui eu coloquei, no caso NA aqui, eu tenho 6 workflows, fluxos teste, né, que eu vou fazendo teste, vou testando plataformas e ferramentas aqui dentro. Eu tenho 5 workflows, 5 cenários. Processos automáticos, 3 e assim por diante. Ó, eu tenho automações curso Kairi, que são, né, os meus infoprodutos aqui que a gente trabalha também. Eu tenho 8 né, workflows, tá, que a gente tem hoje, que são as automações que rodam por trás ali, tá bom? Então aqui eu vou criar com vocês do zero essa pasta. E é o seguinte, a gente tem 15 minutos para mostrar para você o passo a passo. Então eu preciso ser o mais rápido e também ser o mais didático possível para você conseguir entender. Então acessou o N8N, para você entender aqui essa interface inicial dele. Overview, você consegue ver todos os seus cenários, e Personal, você consegue ver aqui as suas pastas. Então, para a gente criar uma pasta, o que a gente precisa fazer? Eu venho aqui nessa setinha, clico nela e vou aqui, ó, Create Folder, tá bom? Clico aqui, eu vou colocar YouTube, porque aqui a gente vai estar sempre criando cenários, né, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando, se você tiver uma sugestão, cara, eu tenho um processo que eu faço manual, ou eu comecei a criar uma automação e não consegui concluir, você pode deixar aqui no comentário desse vídeo, que a gente vai trazer para você, vai criar e deixa um template aqui, tá? Então, se fala assim, cara, eu tô com um problema nesse processo aqui, ou eu tenho essa automação para solucionar essa dor, né, que eu tenho hoje, só que eu travei, não consegui resolver. Você consegue resolver? Deixa aqui nos comentários que a gente vai olhar e vai pegar os melhores comentários, ou os comentários que a gente vê ali que o pessoal tá precisando realmente de ajuda. A gente vai construir aqui do zero e vai entregar o template pronto para você só plugar, beleza? Então, voltando aqui, a gente criou a nossa pasta. Eu vou clicar aqui em YouTube e eu vou já criar o meu workflow. Então, para mim criar o workflow, que é o nosso cenário, lembra do terreno que a gente vai construir nessa casa? Eu clico aqui, ó, Create Workflow, beleza? Vou clicar aqui. Meu Deus. Tá. Aqui abriu o workflow, beleza? Então, aqui a gente já tem o nosso cenário criado. Criado não, desculpa, a gente vai criar agora o nosso cenário. A gente tem o workflow, tá? Então, o que acontece? Aqui nesse workflow, eu vou explicar para vocês 3 pontos principais. O que é o workflow? É esse cenário, nesse fundo preto aqui. O que você precisa saber aqui dentro do workflow? O que é um editor e o que é uma execução. Então, execução é onde você visualiza as suas execuções, tá bom? Então, chegou execuções lá no seu cenário, você vai conseguir visualizar aqui. Editor, aqui é onde você consegue editar a sua automação. Então, o gatilho inicial que a gente vai utilizar, que eu mostrei para vocês, é o webhook. Então, eu vou pesquisar aqui, webhook, tá? Beleza, pesquisei o webhook, eu vou vir aqui, ó,
em produção, né? E aqui o webhook a gente tem algumas funcionalidades dele, que são o get, o post. Eu posso trazer no outro vídeo para vocês explicando, né, o que são esses métodos de webhook. E vou colocar aqui forms. Vou colocar forms 2 aqui. O que eu vou fazer agora? Eu já tenho o meu gatilho, né? O meu gatilho inicial, que é o meu trigger, ele tá aqui. E o que eu preciso fazer agora? Adicionar um node. Então eu falei para vocês já do cenário, que é esse fundo preto, onde você constrói a sua automação, né? A sua casa, que é o seu terreno. Eu tenho um gatilho inicial, que é o trigger, né? Que é o início. E aqui eu vou clicar para acionar um node, né? Para mim procurar um node. E aí o node que eu posso colocar aqui pode ser um Google Sheets. Deixa eu voltar aqui. Google Sheets, beleza? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai adicionar, né, lá dentro do Google Sheets. A gente vai criar ali uma linha. Espera aí, deixa eu dar uma olhada para ver se é esse node aqui corretamente. Vou colocar aqui um Sheets novamente. E aqui a gente vai dar um create. Deixa eu ver aqui, create a room. Vai ser esse aqui mesmo. A gente vai adicionar lá dentro do Google Sheets, tá? Então o que vai acontecer? Esse webhook, que é o meu gatilho inicial, eu vou pegar o link dele e vou colocar lá no formulário. Eu tenho já o gatilho inicial aqui, que é o webhook, e aqui eu vou ter o meu node. Então, o que é node no N8N, pessoal? São esses bloquinhos que a gente utiliza aqui e são algumas ferramentas que o N8N libera pra gente. Então, a gente tem node de AI, né, de inteligência artificial, a gente tem node de ação, que já seria nodes do próprio N8N, né, aplicativos nativos dele aqui dentro. E aí, se você utilizar algum aplicativo desse, você pode fazer essa integração com esse node, né? Aqui tem o Airtable. Vou te dar um exemplo. Como que eu faço para conectar com esse node, né? Todos os nodes, na verdade, você precisa fazer uma conexão com ele. Então aqui, ó, eu tenho o Google Sheets. Para me conectar com esse Google Sheets, eu preciso vir aqui e criar uma credencial. Então todos eles você vai precisar criar uma credencial que a gente chama de conexão dentro do N8N. Eu acredito que essa aula vai passar de 15 minutos, mas a gente vai seguir, porque o foco aqui é trazer para vocês o que eu prometi, né? Que vai ser ali explicar do zero até a gente montar a nossa primeira automação. Então, se você ficou até aqui e já passou do tempo, desculpa que a gente acabou não conseguindo fazer dentro do nosso tempo aqui, porque é muita informação e eu quero trazer da melhor forma para vocês. Mas aqui é o seguinte, voltando aqui para o Node, todos os Nodes aqui no N8N, a gente vai ter que ter uma conexão com ele. Eu vou te dar um outro exemplo aqui agora. Vou colocar aqui um Node na verdade todos não, né? Aqui a maioria dos nodes que a gente vai precisar fazer conexão são aplicativos externos, tá? Desculpa aí, então vai ser aplicativos externos. Vou dar um outro exemplo aqui, Drive, vou colocar aqui Drive. Então o Drive, eu preciso fazer com ele, né, uma conexão. Eu preciso vir aqui, ó, e vou dar um exemplo aqui, download file, né, que é pra gente baixar o nosso arquivo lá do Drive. Então, quando eu abro esse node, né, eu venho aqui e preciso fazer uma conexão com ele, eu preciso criar uma credencial. E aí, cada node, ele tem as suas especificações para você criar. Geralmente, ele sempre vai pedir ou uma API key ou um token de acesso, ou nesse caso aqui, ele pede, né, um cliente ID e um cliente secret. Só que aí você precisa fazer uma conta lá no Google Cloud, é um pouco mais complexo, mas aí a gente pode trazer isso para vocês em outra aula, beleza? Então, vamos voltar para o nosso foco aqui. Só pra gente reforçar, então a gente tem o trigger, que é um webhook. Eu vou trazer um trigger aqui para mostrar para vocês que é um trigger manual, tá? Deixa eu deletar o webhook aqui. Ó, trigger manual, ele já puxa aqui. Então a gente tem um trigger manual. Qual que é a função desse trigger manual? A função dele é simples, é você deixar ele aqui, ir adicionando a sua automação, criar o seu cenário de automação e depois você consegue testar manualmente. Você não precisa fazer nenhuma ação fora externamente ou deixar esse cenário agendado para você conseguir fazer o teste. Você deixa esse trigger aqui, então vai ser um trigger manual, você consegue testar ele dessa forma, beleza? Aí aqui é o seguinte, a gente mostrou aqui o trigger manual, vou mostrar um trigger agora de agendamento para vocês, que é aquele que eu falei. Então aqui, ó, esse trigger, você consegue deixar o seu cenário agendado. Então, o que você pode fazer? Você pode deixar esse cenário agendado por segundos. A cada X segundos, o cenário vai rodar e vai trazer minha execução para mim. A cada X minutos, né? A cada X horas, de hora em hora, ou de dias em dias, ou rodar uma vez por dia, eu posso deixar aqui. Aí, se eu colocar dias, eu consigo vir aqui, ó, e colocar, né, os horários, ó, que eu quero que rode. Eu quero que rode todos os dias, às 9 horas da manhã, esse cenário. Então, vocês veem que tem bastante coisa para fazer. Posso deixar ele por semana. Então, eu venho aqui na semana, coloco aqui, ó, o quantas vezes na semana eu quero que rode, né? Se eu quiser uma, só deixo aqui segunda-feira, né? Deixo o primeiro dia aqui. Ou se não, pode vir aqui colocar segunda e terça e aí por diante, beleza? Aí você vem aqui selecionar a hora que você quer rodar nesses dias da semana. E aqui também a gente tem mês, tá? Tem mês aqui que você consegue colocar. E ele tem aqui a parte de customização, né? Você consegue customizar também para rodar essa cron, né? Que seria esse gatilho de agendamento, beleza? Então a gente mostrou o gatilho manual, o gatilho de agendamento. E eu já falei um pouco de nodes também.
Então aqui a gente vai ver agora o webhook. Então o que eu preciso fazer? O webhook eu preciso adicionar ele aqui e mostrar para vocês que esse webhook ele é um trigger de gatilho instantâneo, né? Então é o que eu falei para vocês no vídeo. Aqui, para você acionar ele, eu preciso de fazer uma ação. Ele é diferente do trigger manual, que a ação é feita dentro do N8N, e do trigger agendado, que a gente precisa agendar para esperar aquela ação para ela ser feita, né? Para ela acionar. Ele é diferente. A ação tem que ser feita externamente, tá bom? Então você pode vir aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vou colocar aqui o post, né? Porque a gente vai colocar ele dentro do formulário. Então eu vou vir aqui Forms 2, tá? Nome do formulário. Vou copiar, eu dou um clique aqui em cima, ele já aparece para mim, URL copiada. E pessoal, esse webhook ele não serve só para formulários, tá? Você pode utilizar ele para diversas outras coisas. Você pode colocar ele dentro de um CRM, dentro de uma plataforma que você utiliza e hoje, né, de uma API de WhatsApp, igual um ZAPI que a gente utiliza. Inclusive, se você não utiliza nenhuma API de WhatsApp aí, tá procurando alguma, a gente tem um ZAPI, a gente é parceiro deles, né? A gente vai deixar o link para você aqui. Você vai ter aí R$10 de desconto para criar sua conta lá dentro dele e acessar, tá bom? Caso você queira utilizar o nosso link. Se você não quiser também, tranquilo. Bom, é mais uma indicação nossa aí. Então aqui você pode colocar esse webhook lá. Eu sempre faço uma analogia com o webhook, que é o seguinte, eu acredito que fica bem fácil de entender. O webhook ele é igual uma orelha, um ouvido mesmo, né? Inclusive eu tô até com fone gravando, tá tocando música, mas tô com fone. Mas ele é igual uma orelha, né? Um ouvido, onde você coloca esse link, ele sempre fica ouvindo essas informações. E aí quando você faz uma determinada ação, esse webhook é acionado. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou vir em produção e vou copiar esse link. Eu vou vir aqui, vou publicar, tá? Pra gente publicar esse cenário, clica aqui em Publish, publicar esse cenário. Vou deixar ele publicado aqui. Vou vir aqui, vou fechar todos esses avisos. Não preciso desses avisos. E como que eu faço, né, Kairi, para me ver se o meu webhook está sendo acionado? Eu venho aqui em execução, ó. Eu vou fazer um teste no navegador. Ó, vou colar o link e vou acessar. O que aconteceu? Ele deu um erro, né? O webhook não está registrado. Coloque ele por método GET. Então eu preciso voltar aqui dentro do cenário. Tá, esse é só um teste que eu tô fazendo com vocês, tá bom? Para vocês entenderem como que chega aqui a execução do cenário. Coloquei ele para método GET, volto aqui em execução e vou dar um Enter de novo. Webhook não está registrado. Coloca ele para método POST. Como a gente está utilizando ele somente no navegador, realmente ele não está acionando por isso, beleza? A gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui em webhook, vou copiar esse webhook, vou vir aqui, tá? E vou colocar ele para POST e a gente já vai fazer um teste direto no formulário que eu falei para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, ó, qual formulário, né, que eu vou indicar a vocês? Vou indicar para vocês estar utilizando. Eu utilizo um formulário que ele chama Taily, tá? Acho que é assim que pronuncia, taily.so. E aqui dentro você consegue criar formulários, tá? Ele é uma plataforma gratuita, a gente não tem parceria com eles, tá? Eu tô indicando porque eu gosto de utilizar. Eu utilizei em outra conta, mas essa aqui é mais para gravação. Você pode ver que a data tá bem diferente do que a gente tá gravando hoje, né? A gente tá em 2026, né? Nosso primeiro vídeo de 2026. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui agora como você pode criar um formulário, tá? Dentro dele para colocar o seu webhook. Então você vai clicar nesse botão azul, New Forms. Você pode vir aqui, ó. Ou você pode utilizar um template pronto deles, ou você pode criar do zero, né? Você pode personalizar aí. Mas aí eu aconselho ou você utilizar esse template, porque se for algo mais rápido, você pode procurar um template que você goste aqui. E aí você vai, escolhe e consegue já importar. Eu vou clicar nesse daqui, tá? Você vem aqui com o botão aqui em cima, né? E fica um template bonito. Você pode vir aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha se eu consigo deixar ele para dark. Ele fica já preto, ó. Então ele fica bem legal, você consegue importar também as coisas, tem aqui onde você consegue aqui mudar também, né, os nomes aqui, as variáveis que você quer coletar, first name, last name, phone number, tá bom? É mais para você personalizar aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Eu não vou criar do zero, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Nosso foco era 15 minutos e a gente já passou desse tempo, né? Mas o foco é os 15 minutos, mas eu quero entregar um conteúdo de valor para vocês. Então eu vou pegar um formulário que eu tenho criado aqui já, tá? Eu vou vir aqui, ó, deixa eu deletar esse que eu criei aqui agora. Vou vir aqui, vou clicar aqui, ó, formulário de aplicação, grupo automatize. Aí eu tenho aqui algumas respostas, tá? A gente acabou de abrir ele aqui. E aonde eu coloco aquele webhook, cara? Eu criei lá um formulário no Taily que você indicou e agora eu quero capturar minhas respostas, né, dos meus leads. Você vai criar o seu webhook, lembrando que esse webhook ele precisa estar no método post, tá? Você precisa renomear aqui o nome dele. Dá um clique, copiou e vai vir aqui em integrações, bom? Quando você vir em integrações, o que vai aparecer? Eu vou excluir esse webhook que está aqui, vou colocar do zero, tá?
Quando você vir aqui em integrações, ele vai te mostrar aqui, eu tenho algumas conexões já com o Make, inclusive o Make tem módulo nativo desse tail lá, né? O NUTN a gente faz via webhook, eu acredito que seja até mais rápido também. Então aqui, ó, criei o meu formulário, vou vir aqui em integrações e vou clicar aqui em webhooks, connect. Onde você vai adicionar o endpoint URL, você vem aqui e cola, tá? Dá um connect aqui, ele já vai estar conectado aqui, vai estar verdinho. E aí o que acontece? Como que eu faço agora para me acionar, né, esse webhook? Agora eu quero acionar ele mesmo, né? Ele vai chegar à execução aqui dentro, ó, vai mostrar. Eu vou vir aqui, vou preencher esse formulário, vou vir aqui copiar esse link, vou abrir o formulário aqui, ó. Abrir o formulário, você pode ver que fica um formulário bem legalzinho, ó. Consegue pôr uma logo, aqui eu fiz mais de teste, né, mas consegue colocar sua logo, personalizar. Eu vou colocar aqui teste, vou colocar aqui teste também, teste só para, opa, acho que teste no e-mail tem que colocar um @gmail.com, beleza. Nome da empresa teste, próximo, vou colocar um nicho teste também, e aqui funcionário de 0 a 5, já fez investimento sim, até 5 mil, teste, tá? Vou preencher todos os campos para vocês verem como que chega lá no NUTN. Data não tem como pôr teste não, deixa eu voltar aqui. E eu vou colocar dia 21, tá? Por favor, informe XX, beleza? Vou colocar aqui teste, beleza. Então aqui, ó, o que acontece? Se a gente olhar aqui agora, eu não tenho nenhuma execução, né? Eu publiquei o cenário, cliquei aqui em Publish, e não tenho nenhuma execução. Quando eu enviar, ó, cliquei em enviar, é instantâneo. Quando eu volto aqui, ó, ele vai atualizar, ele vai dar um auto refresh aqui e vai chegar as informações, ó. Chegou. Então o que aconteceu? A gente já aprendeu o que é um gatilho, né? As três formas de gatilho. Gatilho manual, o gatilho que é de agendamento, você consegue agendar aqui dentro do NUTN, mostrei para você o passo a passo. E a gente aprendeu também o trigger, que é o webhook, que é um gatilho instantâneo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pinar, né? Eu vou fixar essas informações para mostrar para vocês como que chega essas informações aqui no NUTN. Então lembra se a gente voltar aqui no Napping, a gente tem esse cenário que eu falei para vocês que a gente iria fazer nesse vídeo. Então eu tenho o formulário, tenho o NUTN e aqui, né, o Google Sheets ou o e-mail ou, né, outra plataforma para onde você quer mandar os seus leads. Voltando aqui, ó, eu vou vir aqui pinar, né, Copy Editor para você fixar essa informação, né, um hackzinho para você aí. Eu venho aqui e fixo essa informação. Ah, mas para que isso, cara? Para mim construir o restante do meu cenário. Então quando eu vier aqui, ó, dou 2 cliques no webhook, ele vai mostrar para mim todas as variáveis que eu preciso, né, que eu preenchi ou que o meu lead preencheu lá dentro. Então ele vai trazer aqui para você o form name, que é o nome do seu formulário. Ele vai trazer a data de criação, create, tá? Aqui ele vai trazer algumas informações, mas aqui, ó, é o mais importante, né, as questões, né? Sempre em label ele vai trazer para você o título que você tem aqui, ó. Deixa eu voltar. Deixa eu consigo atualizar aqui. A gente vai voltar para o 0. Aqui, ó, nome, tá? Nome, WhatsApp, e-mail, é o label. Ele vai estar aqui, ó. Então, aqui, ó, label. Então, vai estar name e aqui em value vai ser a resposta. Então, o que eu vou fazer com essas informações? Eu vou vir aqui e vou adicionar um outro node, tá? Já é um outro node. E aí, esse node, pessoal, aqui ele já é um data transformation, tá? Que seria ali para a gente transformar dados, manipular informação ou recriar nessas informações. Você pode clicar aqui e aqui ele vai te dar algumas informações. O que a gente mais utiliza hoje é esse filter, que é para a gente criar filtros para filtrar, né, dentro do cenário aqui, informações que a gente quer que passe ou não passe, né, ou eu quero fazer uma validação de informação. E aqui eu tenho Edit Fields, que eu consigo editar campos, tá? E tenho data e time, né, para você criar ou manipular datas e tempo aqui dentro. Tem esse code que já é mais um pouco avançado, é para você utilizar ali mesmo um JavaScript, para você utilizar ali um Python, né? O Python ainda está em fase beta aqui dentro do NUTN, mas consegue criar ali um JavaScript, coloca ele para rodar aqui mesmo. Então a gente vai utilizar um Edit Field. Vou vir aqui, vou colocar dados. E aqui, ó, no NUTN, aqui nesse Edit Field, o que você precisa entender desse node aqui? Ele não é o node que você precisa fazer conexão, né? Você não precisa criar uma credencial, porque ele não é um aplicativo externo. Ele é um node, né, de datas, né, e dados do NUTN. Então não precisa fazer conexão. Aqui, ó, aonde que você vai renomear, né, onde você vai colocar esses dados. Sempre em primeiro vai ser o nome que você quer que fique essa informação. Vou dar um exemplo. Aqui em label ele vem nome, mas se eu quiser colocar name, eu quero que pegue essa variável, quero colocar ela como name, eu não quero nome com O. Eu posso vir aqui e colocar name.
Aí o que eu vou precisar fazer? Aqui em Value é o Value, né? O valor que o lead preencheu. O que o lead preencheu? Eu venho aqui em Value e puxo para cá, ó. Então o meu name, a partir de agora o nome que veio do formulário, ele vai ser name, porque eu estou recriando ele, né? Que é o que faz, a gente está transformando essas informações, ou recriando, né? Ficar melhor para você entender. E a partir de agora ele fica name, não fica nome, tá? Aqui telefone, eu posso colocar ele fone, né? Ao invés de eu colocar telefone, posso colocar fone, ou eu posso colocar WhatsApp ou telefone, que vai ser aqui, ó. Tá vendo? O label, WhatsApp, barra, né? E aqui eu posso pegar e pego o value, tá? E aí o exemplo, aqui que a gente pode fazer agora. Eu fiz a transformação dessas informações, desses dados, eu posso clicar aqui em cima, porque aqui tá fixado. O que a gente vai fazer agora? Eu vou rodar aqui também, ó. Clico aqui para rodar. E aí, outro exemplo para vocês. Toda vez que você quiser editar aquele node específico ou quiser rodar aquele node, você clica aqui, ó, onde que está esse símbolozinho aqui. Se você quiser desligar ele, não quero que esse node fique ativo, eu venho aqui e desligo ele, ativo ele de novo e desativo. Se eu quiser excluir, eu clico aqui. Aqui ele tem outras informações, né, para você renomear, para você, né, no caso aqui, duplicar, copiar, desativar e entre outros aqui. Então eu vim aqui, rodei e o que aconteceu? Se vocês olharem aqui agora, eu vou duplicar ele, tá? Só para mostrar para vocês o que aconteceu. Quando a gente clica aqui no webhook, eu tenho todas essas informações, tem todas aqui, né? Todas as variáveis. Só que quando eu clico aqui, ó, ele vai só me aparecer. Espera aí, deixa eu rodar de novo. Ele só vai me mostrar essas duas. Então eu não vou ter que voltar lá no webhook, né, e pegar todas. Eu posso pegar daqui, né, desses dados. Então seria essa a função desses dados aqui, para você conseguir transformar a informação e recriar, tá? Eu só quero pegar os mais importantes. Tá, Caio, mas e aí? Você falou de gatilho, falou de webhook, falou desse node agora de dados, e o que eu vou fazer com essa informação? Beleza. A automação que eu falei para vocês é o seguinte: a gente vai pegar ali os dados de um formulário, né, que vai ser o formulário que a gente acabou de preencher. Mostrei para vocês como criar esse formulário, como adicionar esse webhook, né, que é um gatilho, um trigger instantâneo, e a partir daqui você pode fazer aí o que você achar melhor no caso, né? Cara, eu quero colocar essas informações numa planilha. Então você pode vir aqui no Google Sheets, igual eu mostrei para você agora. Google Sheets. Você pode vir aqui, ó, e vem aqui para adicionar, né? Você vai procurar a planilha. Lembrando que você precisa fazer a sua conexão se você não tiver. Ah, não, cara, eu quero mandar para o meu WhatsApp. Beleza, então você vai vir aqui e vai procurar, né, para uma API de WhatsApp. Se você utilizar o ZAPI, você vai precisar colocar o ZAPI dentro do seu N8N. Como assim? Você precisa vir aqui, ó, em Settings, vem aqui, Settings, né? Configuração, vem aqui em Community Nodes, que seria ali a comunidade de nodes do N8N, vamos dizer assim, que seria onde você consegue configurar os nodes. O que acontece? Aqui dentro do N8N, deixa eu dar uma olhadinha, a gente consegue colocar, tá? Deixa eu só dar uma olhada, porque ele, como a versão que eu utilizo ele é diferente, tá? Então, se vocês olharem aqui, ó, o que acontece? Ele atualizou essa versão, ó, Potencialize Full, você pode instalar, né? Foram verificar diretamente no painel e aí você consegue visualizar aqui. Provavelmente ele deve ter passado essa instalação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acredito que deve ter passado essa instalação ali pro outro node aqui. Deixa eu só ver, nossos comunitários. Era para estar aparecendo aqui, eu vou mostrar para vocês na prática que era para estar aparecendo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu vim aqui agora em comunidade nodes, ele vai mostrar os nodes que eu tenho, tá? E aí esse N8N ele tá na minha VPS, tá vendo? Ele já aparece aqui para vocês verem que eu não tô errado, tá? Aqui ele tá em community nodes e aqui também, só que ele tá sem aquele botão. Provavelmente é porque a gente está no período de teste gratuito, então você não vai conseguir fazer isso daí, tá? Então você não vai conseguir instalar aplicativo aqui até você assinar ali o seu plano. Deixa eu dar uma olhada em modelos aqui. Aqui é templates, tá? Deixa eu ver aqui em configurações, ambientes, é isso mesmo. Realmente vai ser porque a gente está utilizando ele aqui no teste gratuito, ele não liberou pra gente, mas eu tô mostrando para vocês que é realmente aqui que a gente instala os nossos aplicativos. Então aqui eu tenho o aplicativo da Evolution, tenho o do Instagram para fazer automações com o Instagram, tenho esse node do MCP, tenho a Mega API, que é uma API de WhatsApp, tem o ZAPI, tá bom? Então para me utilizar o ZAPI dentro do N8N eu preciso fazer essa instalação. Cara, e como que eu faço isso? Eu vou trazer no próximo vídeo como você vai conseguir fazer isso, inclusive no vídeo de instalação do N8N do zero até colocar ele na sua VPS também, tá bom? Então
só pra gente reforçar aqui, pra gente revisar, ver se eu passei tudo que eu queria passar para vocês e se vocês vão conseguir pegar, né, o que eu mostrei aqui. A gente falou de gatilhos, falei de gatilho manual, mostrei para vocês esse gatilho manual. Falei de gatilho agendado, né? Mostrei aqui também como agendar, né? Como colocar para agendar esses gatilhos. Você pode escolher por segundos, por minutos, por horas, por dias, por semana e por meses, tá? E também se você quiser customizar. E aqui eu falei de gatilho instantâneo, que é um webhook. O webhook eu dei analogia de, ele é como se fosse uma orelha, onde você coloca esse link e ele fica ouvindo as informações. A partir do momento que você cria uma ação, ou você faz uma ação, né, onde esse webhook ele está instalado, automaticamente chega essa execução aqui, tá? Ele chega aqui para vocês, tá bom? Outro insightzinho aqui no N8N, toda vez que você vê esse símbolozinho é porque é uma execução de teste. Quando você coloca o mouse ele te mostra. Quando não tá aqui, ó, é porque foi execução real, tá? Então, pessoal, aqui eu falei de nodes, né? Eu falei do N8N, falei desse node de dados, mostrei aqui dois diferentes nodes para vocês, que são um é aplicativo, que é aplicações, né, aplicativos externos. Você precisa criar uma conexão, criar uma credencial com esse aplicativo e cada aplicativo tem a sua configuração, né, específica. Mostrei esse node aqui, que ele não precisa criar conexões, que você consegue adicionar já sem precisar ter uma conexão externa, tá? Que são aqui de data transformation, né? Transformação de dados aqui dentro do N8N. Deixa eu ver se tem mais outra coisa para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver esse flow. Aqui no caso do flow é o filtro, né? Que você consegue adicionar um filtro, ó. Então aqui você pode criar um filtro. Você pode pegar uma informação aqui do webhook, ó. Vou mostrar para vocês. Vou dar um exemplo de filtro, ó. Isso aqui já é um bônus, tá? Você pode vir aqui, coloca esse velo e aqui você tem os operators, né, que a gente fala lá no Make, mas aqui no N8N é basicamente a mesma coisa, que são os operators aqui do filtro. Então tem o string, tá, se for texto, tem number se for número, tá, data e time se for data e tempo, tem aquele boolean que é se existe, is true ou is false, né, que seria falso, verdadeiro, né? Aqui tem array, quando ele vem dentro de um pacote, essas informações. Então toda vez que vem uma informação dentro do pacote, vamos dizer, empacotada, que ela vem toda junta, você precisa utilizar esse array para buscar uma informação específica lá dentro daquele pacote. Vou te dar um exemplo. Muitas das vezes vem informação de aplicações, de aplicativos externos, eles não mandam separado aqui, ó, igual o webhook mandou nesse formato em JSON. Eles mandam dentro de uma array, tá? E aí você precisa extrair aquela informação. Então, vou se dizer que uma array é um pacote, você tem que abrir esse pacote e pegar uma informação específica que você vai utilizar. É mais assunto para outra aula. E aqui é objeto, tá? É objeto aqui, existe, não existe, vazio ou não vazio. É para validar se aquele campo, né, ele tá vazio ou não, tá bom? É basicamente isso, se tem informação ou não. Geralmente a gente utiliza bastante esse daqui do string, né, mais texto mesmo. Então você pode ter aqui verificar se esse texto existe, se ele não existe, se ele está vazio, se ele não está vazio, né, essa variável de texto aqui. Você pode também aqui, ó, colocar se aí já entra a parte dos operators, né, que a gente vai colocar aqui. Então você pode colocar aqui já um filtro de operator se esse texto que está vindo lá do webhook ele não é igual ao texto que está aqui nesses dados, que é o filtro, é basicamente isso. Aí se for ele passa, se não for ele trava no filtro, aí ele não executa o cenário, tá? Então o filtro é para isso. Ou você pode colocar manualmente. Então exemplo, aqui ó, nessa variável que a gente pegou lá, que é o do webhook ali, o que a gente pode colocar? Essa variável, vou te dar um exemplo, o número de telefone que veio lá do formulário, ele é igual, né? Aí você pode colocar aqui o operator de número, se você quiser, ou deixar ele string. E aí você pode colocar que ele é igual a esse número aqui, por exemplo. Ou o nome que veio lá do formulário, né, do webhook, ele é igual a teste. Se for, ele passa. Se não for, ele trava. Aí a gente vai deixar aqui, é igual a teste, ele é. Quando eu clico aqui em executar, ó, ele vai dar um erro na planilha porque a gente não fez a conexão. Mas quando eu clico aqui em executar, ele passa, ele vai ficar verdinho. Agora, se eu vim aqui e fazer assim, não, ele é igual a ok, ele é igual a ok, ele não vai passar, ele vai travar aqui, ó, já não trouxe nenhuma informação. Então vocês podem ver que não ficou verdinho. Então é assim que você consegue adicionar filtros aí. Outro node importante para vocês aqui no N8N. Você vem aqui em Flow, a gente vai ter um if. Esse if ele serve para quê? Para criar caminhos no N8N. Eu posso ter o primeiro caminho aqui, né? If, deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, if não. O if é para a gente validar uma informação com a outra. Ele é a mesma coisa do filtro, tá? O Swift que a gente consegue criar caminhos. Então aqui você tem aqui o caminho se ele é true ou se ele é false. Então você pode criar aqui uma condição, um exemplo.
só vai passar aqui nesse Swift se o nome que veio lá do webhook é igual ao nome teste. Ele é igual ao nome teste? É true, então é verdadeiro. Aí ele passa, não, ele é false, né? Não é nome teste, aí ele desce aqui para baixo. Mas você pode criar caminhos também, né? Basicamente isso. Mas para você criar, tipo assim, rotas que a gente fala, você precisa utilizar o Swift, tá? Mas aí é mais, aqui ó, ele aqui embaixo, Swift. Aí você pode vir aqui, eu coloco, por exemplo, caminho 1, né? Rota 1, aí depois rota 2, aí rota 3, a rota 4 e assim por diante. Aí quando você puxa ele, ó, você vai vendo que ele vai criando as rotas, ó. Rota 0, né? E aí cada rota tem o seu caminho específico ali, beleza? Não vou passar muito, porque senão vai estender muito essa aula, né? Esse vídeo aqui que eu falei para vocês. Acabou que a gente já estendeu mais de 15 minutos aí a mais do que do prometido ali. Mas aqui, ó, outro filtro importante também que você consegue utilizar é o loop, né? Que você, eu vou te dar um exemplo, você faz uma pesquisa na sua planilha e aí você quer processar mais de uma informação. Eu quero mandar lá para o exemplo, o meu lead preencheu o formulário, eu adicionei esse formulário lá na planilha, só que depois que eu adiciono, eu preciso mandar para o meu SDR lá no meu WhatsApp para entrar em contato. Só que eu tenho vários leads na planilha, eu tenho que mandar para SDR todos para eles, né? Todos esses leads para esse SDR. Eu posso rodar esse cenário, de acordo com que eu rodo esse cenário aqui, coloco um loop, ele faz realmente um loop. Ele manda o primeiro, aí ele volta, né? E manda o segundo, volta, e manda o terceiro, volta, e manda o quarto, até ele finalizar, tá bom? E tem outros aqui que vocês vão poder explorar, tá? Você consegue executar, esse aqui já é um outro load diferente. Então você consegue executar um outro workflow. Como assim, cara, executar um outro workflow? Aqui dentro, ó, a gente tem o seguinte cenário, né? Olha para ver o que a gente já fez. Então eu vou até deixar esse template aqui para vocês, como prometi no início do vídeo. A gente tem um webhook, eu tenho os dados para transformar essas informações, né? Para me mudar e renomear elas. Eu tenho uma planilha onde eu vou adicionar essas informações lá dentro e eu tenho um filtro para passar, né? Só o que eu quero, só o que eu preciso. Não quero que passe todas as informações que chegarem. Só quero que chegue no formulário o lead que a meta dele de investimento ou o budget de investimento que ele tem é até 5 mil ou mais de 5 mil. Então, beleza, pode colocar isso aqui, porque é baseado na resposta que ele colocou no formulário, ele vai travar aqui, beleza? Depois tem um Execute Workflow, que esse Node ele chama um outro workflow. É isso mesmo. Então você pode ter esse primeiro, depois você tem esse segundo, que aí pode ser o segundo cenário que vai mandar no WhatsApp lá para o seu SDR. Eu chamo esse segundo workflow aqui, baseado na configuração, ó. Eu tenho que vir aqui, escolher um outro workflow. Como eu não tenho nenhum criado, ele não vai aparecer. Mas eu crio lá, tá? E aí eu consigo selecionar ele aqui. Então toda vez que rodar esse cenário, ele vai chamar o workflow, isso já com os dados. Aí você pode colocar nome do lead, telefone, o quanto de investimento ele tem para sua solução, beleza? E pessoal, é isso. Eu vou exportar esse template, tá? E você tem dois formatos de importar template aqui no N8N. Você consegue importar ele por URL ou por arquivo, que a gente fala Blueprint, tá? Blueprint ou arquivo, JSON, é o que achar melhor aí. Pode vir aqui em Import. Quando você vem em Import, ele não está mostrando para vocês no vídeo, mas ele vai abrir o pop-outzinho da sua pasta de download aí no seu computador. Você já consegue clicar em importar. Para me exportar, como que eu faço? Eu venho aqui em Download e aí eu exporto esse template, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até colocar aqui template aqui Forms. Opa. Forms e webhook. Forms e webhook, beleza. Deixar assim mesmo. Com 2O na verdade. Tá, com 2O, beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou exportar ele agora com o nome correto e vou deixar aqui para vocês. Eu falei para vocês que a gente ia aí gravar, seria 15 minutos, mas acabou que a gente estendeu, mas não importa, porque o que importa aqui é o conteúdo. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, mais uma vez aí, eu reforço que a gente tem uma meta de chegar aí esse ano em 100 vídeos postados, né? Até março, a gente tem 3 meses para isso. Quase 3 meses, né? A gente tá finalizando janeiro. A gente tem uma meta aí de 100 vídeos postados aqui no canal e chegar até 10 mil inscritos, né? E eu quero trazer o melhor do conteúdo de automações e inteligência artificial para vocês. Então a gente vai estar trazendo aí automações de processo, criando na prática do zero. Hoje foi uma aula um pouco teórica, mais prática, mas a próxima que eu vou trazer vai ser só prática. Então a gente já vai iniciar, já vai começar a criar ali toda a parte de implementação, toda a parte de instalação, se for a do N8N, se for outra, mesma coisa, beleza? Mas aí eu vou trazer sempre aulas mais práticas para vocês. Essa aqui a gente estendeu mais, mas eu espero que eu tenha entregado para vocês um conteúdo aí que vai te ajudar de uma certa forma, tá? Como mostrei para você como criar pasta, como criar workflow, quais os tipos de gatilho você pode utilizar
e ainda a gente criou aqui uma integração com o Tailor, né, via webhook, e pegou esses dados e ainda renomeou, tá? E espero que eu possa ter contribuído com esse conhecimento, e qualquer dúvida a gente tem o nosso WhatsApp aqui, pode entrar em contato com a gente ou você pode deixar seu comentário que a gente vai estar visualizando. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.